O bairro da Moca. Um dos mais antigos e famosos da cidade de São Paulo. Um bairro com uma grande diversidade de coisas. E quando se fala em Moca, a primeira palavra que vem em mente é algo relacionado à Itália. Mas, indo mais a fundo, qual é a história da Moca? Bom, vamos começar pela fundação da Moca. No dia 17 de agosto de 1556, foi o marco do surgimento da Moca, com apenas 56 anos após o descobrimento do Brasil. Essas terras elas foram habitadas por índios, que se concentravam perto de um rio extenso chamado Tamiatei ou Tometeri. Hoje, conhecido como Tamanduatei, ele se espalha pela região adentro, que era rodeada por muitos riachos. No livro A Igreja na História de São Paulo, a primeira referência ao bairro foi na data de 1605, quando o local era conhecido como Arraial de Nicolau Barreto, onde Brás Cubas construiu a Capela de Santo Antônio, mais tarde conhecida para a Praça Patriarca. Só que essa versão é injustificável, porque como já foi visto, a região de Seca não tinha nada. Visto que ela era cercada, além do rio Tamanduateí, pelo riacho do Ipiranga, Aricanduva e vários outros. Bom, ainda hoje, muitos nomes das ruas dos bairros têm palavras indígenas, como Javari, Taquari, Caçandroca, Itaquere, Araribóia e outras. Outro elemento importante na origem do bairro da Moca foi o rio. No início, essa região fazia parte das terras de João Ramalho, que ele nem tinha posse, mas segundo a história, ele ajudou na catequização e colonização dos índios. Em 1567, Brás Cubas recebe oficialmente do capitão Mor Jorge Ferreira a função de desbravar essas terras e fundar o Belém, o Tatuapé e a Penha. Segundo os historiadores, o local de maior concentração de índios de São Paulo e até do Brasil foi a Moca, que também deixou seu legado com o nome Moca, que acredita-se que essa palavra é indígena, em que os primeiros habitantes brancos começaram a fazer suas casas, os índios curiosos de novidade, eles diziam Moca, que Mo significa faz e Oca, casa. Essa trilha que foi feita pelos pés dos caminhantes brancos e índios, animais e rodas do carro de boi se transformou hoje no que é chamado de Rua da Moca. O tempo se passou e nos fins do Império, durante a primitiva República, a região possuía enormes casas rodeadas por belas chácaras. Em 10 de agosto de 1867, a Câmara Principal de São Paulo, então, chamava de Câmara Regia, começou a doar terras para a formação de um povoado e em 1869 já se notava muitas casas, pequenas e pobres, e assim o povoamento foi crescendo. Revolução de 1924. Nesse ano, os oficiais do exército, contrários ao governo do Arthur Bernardes, eles deflagraram um movimento nacional que em São Paulo resultou uma derrubada no então presidente do estado, Carlos de Campo. O governo federal reagiu e acabou massacrando a população da cidade. A revolta demorou 23 dias e deixou 503 mortos e 4.846 feridos. Em sua grande maioria, todos eles eram civis. Os bairros da Moca, Belenzinho e Brás, eles foram os que sofreram as consequências mais cruéis desse plano. Os moradores começaram a abandonar suas casas, as famílias ficaram afastadas, procuravam sair da cidade. Nesse tempo, as ruas ficaram repletas de cadáveres e os coveiros não davam conta de cavar sepulturas para enterrar todos os mortos. Em 23 de julho, acontece uma nova tragédia, onde dois aviões carregados com bombas começaram a sobrevoar a cidade e, para evitar a artilharia dos rebeldes, eles atacaram a Moca, onde aconteceu explosões, as casas desabaram e consequência de que todo mundo morreu. E claro que nem todo mundo morreu, mas o bairro ele foi escolhido
porque eles não tinham encontrado muitos civis para lutar na guerra e tudo mais. Então os militares eles procuravam imigrantes italianos, húngaros e alemães. Só que muitos dos pobres eles ofereceram 30 mil réis e a promessa de 50 hectares de terra. Muitos eles não resistiram à proposta e eles se alistaram. Então era como se a Moca fosse o reduto de trabalhadores italianos que acabou sendo castigada. Moca pós-revolução. Em 1925, a Avenida Pães de Barro, Rua da Moca e Rua do Oratório e todas as suas transversais ainda não possuíam calçamento e a primeira rua urbanizada foi a Conselho João Alfredo. Apesar de já existir carros e motores, que ainda eram muitos veículos a tração animal, o próprio corpo de bombeiros e os carros de segurança da Light moviam-se a tração animal, mas logo o bairro da Moca recebeu um prêmio. Foi o segundo bairro a ganhar o bonde Camarão. Nesse período, o avanço do transporte facilitou a formação do Clube Crespi, do qual se originou o Clube Atlético Juventus. Na década de 30, com São Paulo tendo um crescimento maior de bairros e continuava nesse ritmo, a iluminação pública foi trocada pela eletricidade e muitos lampiões da Moca estavam na subida da Rua da Moca, na esquina da Marques de Valença e em direção ao Parque da Moca, que na década seguinte a Moca começou a ser considerada como um bairro de elite, passando a Avenida Pães de Barro e a receber famílias abastadas que construíam suntuosas mansões e algumas delas ainda hoje são encontradas. Voltando um pouco no tempo, mais precisamente em 1897, foi inaugurado o cotonifício Rodolfo Crespi, que era uma indústria de tecidos. Inicialmente, o nome do edifício era Regole Crespi Companhia. Previamente, a empresa era uma associação entre Rodolfo Crespi e seu sogro, Pietro Regole, dono da tecelagem que Rodolfo Crespi trabalhou ao pisar no Brasil em 1890. Em 1904, Pietro saiu da associação, deixando seu genro como único proprietário da empresa, que seria renomeada para Cotonifício Rodolfo Crespi, nome que ficou até sua desativação em 1963. Logo após a troca do nome, o edifício expandiu tanto no cenário geográfico quanto no cenário comercial. A empresa ocupou todo o quarteirão rodeado pelas Ruas dos Trilhos, Taquari, Javari e Visconde de Laguna, ocupando uma área de 250 mil metros quadrados, e se instalou em um prédio de 4 andares de arquitetura ao estilo inglês, na esquina das ruas Taquari e Javari, cercada por construções menores que abrigavam diferentes partes da indústria. Além disso, a verba da empresa só aumentava. Após ser fundada com capital de 100 contos de réis em 97, a empresa contava com um capital de 4 mil contos de réis em 1911 e 6 mil contos de réis em 1912. Em julho de 1917, aconteceu um episódio muito marcante. Com a decisão de parar a produção, as operárias de 2 fábricas do cotonifício iniciaram uma greve que rapidamente se estendeu para outras partes da cidade e depois pelo país. E mesmo reprimida pela força pública, a greve geral durou 36 dias. Entre as conquistas e as exigências inscritas na plataforma da greve estavam a abolição do trabalho noturno das mulheres e também a proibição de exploração nas fábricas e oficinas do trabalho de menores de 14 anos. Lembra da Revolução em 1924? Então, o cotonifício Crespi também estava envolvido nessa história, porque em um dos bombardeios ele pegou fogo durante 3 dias, e com essa situação eles tiveram que paralisar suas atividades e inclusive quase foram à falência. Com o crescimento da indústria, eles se viram obrigados a ampliar o número de funcionários, e essa carência foi resolvida principalmente por imigrantes europeus que chegavam ao Brasil. E isso acontecia porque os estrangeiros que procuravam emprego ficavam na hospedaria de imigrantes de São Paulo, que era próximo ao cotonifício. A indústria de tecidos oferecia aos trabalhadores benefícios muito bons à época, como assistência médica e alojamento a preços acessíveis, além de uma creche para os filhos e um campo de futebol, onde em 1924 seria fundado o cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, mais conhecido como Clube Atlético Juventus. Porém,
Em troca de super benefícios, tais funcionários permaneciam em condição de plantão permanente e seus serviços poderiam ser requisitados a qualquer momento do dia fora da jornada de trabalho, inclusive à noite. Isso acontecia pela falta de leis trabalhistas sobre a jornada de trabalho. Mesmo depois de 1924, o cotonifício se manteve ativo aos trancos e barrancos e foi importante em outro movimento armado. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, a fábrica fez roupas para os soldados paulistas, que acabaram derrotados pelo governo provisório. Anos depois da Segunda Guerra Mundial, o cotonifício fabricou vestimentas para soldados italianos. Em 1939, no início da guerra, o cônjuge Rodolfo Crespi morreu. A indústria ficou ativa por mais 24 anos depois da morte de seu fundador. A fábrica, no entanto, começou a decair. Na década de 1950, a empresa negou a modernização dos equipamentos da produção antiquados para a época. As dificuldades aumentaram até que em 1963 o cotonifício Rodolfo Crespi pediu concordata e encerrou suas atividades. E nos dias de hoje, esse edifício pertence ao grupo Pão de Açúcar e virou um supermercado Extra.